Fala pessoal, estamos aqui no nosso VetinCast de hoje, um episódio muito bacana. Vamos falar sobre a função do Conselho de Medicina Veterinária com o doutor, professor e vice-presidente do Conselho Regional de Medicina Veterinária aqui de São Paulo, doutor Fábio Manhoso. Então, muito bem-vindo, doutor. É um prazer te ter aqui. Muito bom, Renato. Uma alegria estar aqui com você hoje, né? Conhecendo aqui o seu estúdio, conhecendo o seu trabalho, né? A sua fala, essa fala motivadora da boa medicina veterinária. Mas é uma alegria poder estar aqui conversando com todos os amigos e falar um pouquinho da nossa profissão, do conselho, tirar algumas amarras que existem, né? E trazer essa moçada cada vez mais próxima do nosso conselho para que nos ajude a, inclusive, inovar as ações que ocorrem dentro do conselho. Muito bom. Esse nosso bate-papo inicial foi para mim foi muito bom, porque eu te conheci, não te conhecia antes, e eu comecei a entender um pouco sobre o que você pensa. Sim. Mas vamos lá, eu como professor universitário, já fui recém-formado, montei minha clínica sozinho, enfim, tive várias coisas junto ao conselho. Eu acho que uma das grandes dúvidas hoje do médico veterinário que está entrando no mercado é: por que eu tenho que pagar esse boleto que vem do conselho? Qual a função do conselho na minha vida como profissional? Já que eu paguei faculdade, já que eu ralei 5 anos para poder tirar esse diploma, por que agora eu tenho que me filiar a um conselho? Então, assim, vamos deixar de uma forma clara. Sim. O que o conselho traz de benefício para o médico? Olha, na verdade, você sabe que toda vez que eu tenho oportunidade de dar uma palestra numa faculdade, numa entrega de cédulas como a gente fazia, agora no processo virtual, inclusive, a primeira pergunta era essa para os colegas. Sim. O que você já ouviu falar do conselho? Aquele silêncio. Né, tal. Aí, de repente, saía lá uma. Não, porque eu fiscalizo. Eu falei, tá. Aí o outro, não, porque vocês regulamentam a profissão. Poxa, mas vocês são muito educados, porque na verdade, o que vocês gostariam de responder mesmo? E ninguém fala. Aí eu falo, vocês queriam responder assim: o conselho é aquele órgão que só manda o boleto no começo do ano. Aí todo mundo dá risada, porque era isso que eles queriam falar mesmo. Sim, não é? Ninguém entende a função. Exato. Sim. E aí eu tenho a oportunidade de desconstruir essa imagem negativa que existe do conselho de classe. Né? Então, e assim, não é só o jovem que fala isso, viu? O marmanjo também fala isso. Não, acho que todo mundo que nunca se conectou ao conselho de alguma forma. Sim. E eu já falei isso, tá? Eu já fui crítico ao conselho. Porra, não lembro se eu já falei isso. Pode ser que eu também já tenha falado. Eu acho que sim. Em algum momento antes de entrar no conselho. Talvez eu tenha falado também. Eu lembro uma vez que eu montei o consultório, assim, eu estava começando o consultório e aí eu tive que pedir a licença do conselho para ter o consultório, e aí, em vez de pagar um conselho, eu paguei 2 conselhos. Falei, que coisa é essa, né? Que porra é essa? Eu tenho que pagar 2 conselhos agora? Aí vinha o fiscal para ver se o consultório estava funcionando direito e tal. E foi difícil, assim, no começo da carreira é difícil a gente entender essa função. Mas é importante, né, essa abertura que você dá para falar com o pessoal, porque assim, primeiro que o conselho, os conselhos, eles fazem um trabalho para o governo federal. Sim. Ou seja, o governo federal não tinha perna para fiscalizar o exercício profissional, para levar as profissões de forma qualitativa para a sociedade. Sim. E aí cria-se o sistema, conselhos federal, conselhos regionais. Isso, essa é a forma, vamos dizer, jurídica. Exato, somos uma autarquia federal. Né? Perfeito. E quais as funções de um conselho? Bom, dentro da nossa lei, que é a 5.517, está lá pela ordem: orientar o profissional. Perfeito. Mas orientar o quê? Como fazer uma cirurgia? Como fazer um procedimento anestésico? Não é esse orientar. É o orientar do exercício profissional, do mecanismo profissional, daquilo que se pode fazer, do que não se pode fazer, da regulamentação profissional. Da ética, né? Da ética. Vamos dar um exemplo da regulamentação bem recente. Sim. Passamos por um processo de pandemia, onde veio à cena a questão da telemedicina. Perfeito. Aí a medicina, 10 anos à frente da veterinária. Já fazia antes da pandemia. Mais, né, de 10 anos, Eles já tinham. Vamos ser educados. Aí o que acontece? A veterinária vai junto na telemedicina. Tá, vamos regulamentar a telemedicina. Perfeito. O que é regulamentar? É mostrar para o colega como fazer. Sim. É dar segurança jurídica para o colega, não é? Então, quando o Conselho Federal regulamentou a telemedicina,
quantos colegas me mandavam mensagem assim, que absurdo, o conselho está apoiando a telemedicina. Não é o apoiar, é regulamentar. Mas eu vou te falar uma coisa, o veterinário antes da pandemia já fazia, Sim. entre aspas, Sim. telemedicina, porque assim, a telemedicina nada mais é do que você conversar de forma virtual, pode ser por telefone, pode ser por WhatsApp. Quantos veterinários Sim. não recebiam foto do cocô do cachorro no celular? Olha, o seu cachorro acho que comeu churrasco no domingo, segunda-feira ele está passando mal. Imagem, assim... Cara, isso é telemedicina, né? Não, perfeito. Mas veja, imagina uma situação de um veterinário que teve algum contratempo em todo esse processo e a pessoa que o processou alega que foi feito um trabalho em termos de telemedicina quando não se era regulamentado. E aí que é a segurança jurídica que você Exato. está falando. Porque tem Olha gente que aqui. não entende o que é segurança jurídica. Exato. Agora olha um aqui bem recente. Cannabis medicinal. E tá em alta, hein? E que nós já temos a associação de veterinários que atuam nessa área, numa área que também não é regulamentada. Sim. O Conselho de São Paulo foi o primeiro conselho a criar um grupo de trabalho com relação a isso. Então, já foram ao Ministério da Agricultura, trabalharam com a vigilância sanitária, junto com os médicos, junto com outros conselhos. Por quê? Porque nós temos que regulamentar. Ora, imagina um médico veterinário que é encontrado aí com alguns quilos de canabidiol. Então, assim, esse é o regulamentar. O regulamentar é dizer, olha, não quero saber se é bom ou se não é bom. É claro, tem que ter um comprovante técnico. Mas é dizer para o colega, esse é o caminho. Então, esse é o regulamentar. Sim. Temos outros desafios para regulamentar. Um bastante importante, atendimento a domicílio. Que é bem complexo. Exato. Então, assim, temos que regulamentar. Então, o Conselho tem como função orientar, regulamentar, disciplinar e fiscalizar. Sim. Fiscalizar. Mas essa geralmente é a visão que as pessoas têm do Conselho, né? E quando a gente fala de fiscalização, vem uma imagem assim de polícia, não é mesmo? Não, a polícia, inclusive, é positivo, tá? Pelo amor de Deus. Você fala imagem de polícia... Não. A imagem de polícia que é o quê? Olha, vou ser punido. Não, né? Mas então... Quando a fiscalização tem que ser o quê? Orientadora. Você falou uma coisa que é interessante, que assim, o brasileiro ele vê a polícia como um órgão de punição. E, na verdade, a fiscalização ela tem como objetivo fazer uma orientação. E eu tenho uma empresa, eu tenho um hospital, e a gente recebe fiscal. Então, hoje, depois que a gente conseguiu se enquadrar da forma correta e trabalhar da forma correta, é muito legal receber um fiscal, porque ele chega lá e fala, pô, parabéns. Vocês estão trabalhando muito bem. É um trabalho de gestão gratuito, né? Gratuito. Então, por exemplo, eu recebi uma vez um fiscal do Ministério do Trabalho. Não sei porquê, mas veio um cara do Ministério do Trabalho. Não estou falando de conselho, Ministério do Trabalho. O cara veio lá, fez a fiscalização, falou, olha, você tem tantos CLTs, você precisa contratar um menor aprendiz. Eu falei, caramba, eu nem sabia que eu precisava contratar um menor aprendiz. O que é isso? Fui lá conversar com o fiscal e ele me explicou toda a legislação e quais seriam os benefícios que eu teria em contratar um menor aprendiz. Eu falei, tá bom, vamos lá numa empresa de estágio. Fiz a contratação de um menor aprendiz e foi incrível. Esse cara trabalhou comigo 5 anos. Saiu de menor aprendiz, se formou, trabalhou na administração da clínica e foi um benefício enorme que a gente teve. Então, muitas vezes a fiscalização, por mais que a gente ouça essa palavra fiscalização como algo negativo, muitas vezes não é. Porque mesmo um fiscal que vem do conselho, quando ele encontra alguma coisa errada, ele faz uma autuação, que seria... Olha, isso aqui está errado e você tem um período X para mudar e para mostrar para a gente que você mudou. Você está sendo o modelo, então, que eu vou levar para todas as minhas palestras, né? do bom exemplo da fiscalização. Porque o que eu quero dizer sobre a fiscalização é que, assim, muitas vezes o Conselho foi visto somente com essa função, com a função da fiscalização. Né? Então, sim, a fiscalização é o nosso maior fim. Somos cobrados, inclusive, pelo TCU, daquilo Sim. que se gasta na fiscalização. Né? Então, a fiscalização orientadora. E, claro, se não está dentro dos padrões, não é justo que o joio e o trigo fiquem ao mesmo tempo juntos. Não, e com o tempo você, pelo menos na construção da minha carreira como médico veterinário, eu comecei a acessar o site do Conselho para entender a legislação, para entender como que eu tinha que trabalhar da forma certa. Perfeitamente. Só que você precisa ler. Né? Você precisa parar. E, na verdade, na época eu gostava de ler no papel, então eu imprimia todos os códigos, código de ética, que mudou, inclusive. Eu lembro quando mudou a questão da eutanásia, que foi um termo polêmico. Sim. E ele muda com o tempo e você precisa se atualizar. Então,
Hoje a leitura já é algo que é difícil a gente cobrar, né? Que ler. Então acho que por isso que você veio aqui hoje, porque acho que nessa forma de comunicação que a gente está desenvolvendo, é importante que as pessoas comecem a entender um pouco mais essa função. Sim, e uma outra função importante, né, que também o Conselho tem por lei, que é assessorar os órgãos constituídos, né, as autoridades constituídas, prefeitos, governador, legislativo, judiciário, em todos os assuntos que diz respeito às nossas áreas, medicina veterinária e zootecnia. Sim. Então, nós gostaríamos de ser mais utilizados pelas autoridades, principalmente pelos legisladores, né, que às vezes acordam e têm ideias mirabolantes e soltam algumas leis aí que é bastante questionável. Então, o Conselho é um grande órgão que dá, vamos dizer assim, e deve dar tranquilidade no sentido do exercício profissional, mas também garantir a qualidade da medicina veterinária que chega à sociedade, né? A qualidade da zootecnia que chega à sociedade. Então as pessoas precisam entender. Eu ouço muito, às vezes, colegas trazendo alguns assuntos para dentro do conselho, né? Precisa resolver isso, tá? E que legalmente não é função do conselho. Mas nós assumimos um compromisso nessa gestão que nós nunca iríamos dizer que não é função do Conselho. Por quê? Porque nós entendemos que tudo que diz respeito à medicina veterinária e zootecnia é função do Conselho. Com certeza. Não é? Com certeza. Mas nós ouvíamos muito isso no passado. Né? Então, assim, é trazer ao colega a percepção, né, da segurança, do acolhimento, de um olhar diferenciado do Conselho para com o colega. Hoje, nós temos aí 4.000 veterinários ano que se formam só no estado de São Paulo. E eu Haja acolhimento. Muito. E eu acho que no acolhimento que você fala, e eu acho fundamental que aconteça, de fato, que o acolhimento está relacionado à mudança. A mudança, assim, percepção de mudança. A medicina veterinária evoluiu muito no Brasil nos últimos anos. Cresceu demais, é o que você falou, são 4.000 profissionais indo para o mercado. Existe um mercado em crescimento e ascensão que é estudado pelo mundo de investidores e o conselho ele tem que estar aberto a ouvir, né? Então tem que ter essa abertura ao público médico veterinário a ouvir. Nessas aberturas, e aí eu tenho algumas indagações como profissional que eu acho que faz parte da nossa discussão. Por exemplo, o conselho até agora não desenvolveu nenhum aplicativo do Conselho, ou ele está pensando em desenvolver? Como está esse processo de inovação do Conselho junto à categoria de medicina veterinária? Olha, nós temos. Hoje você acessa todo o sistema, né, do Conselho aqui, o seu celular. Hoje nós estamos dentro do Conselho com um processo todo digitalizado. Sim, é inimaginável isso, né? Eu lembro dos processos que a gente levava para casa, né, que eram malas. Então, hoje eu faço tudo da minha casa. Né? O sistema de comunicação do Conselho com o colega também, nessa gestão, eu vejo que evoluiu. Veja, eu dizer para você que a evolução é o uso, por exemplo, do SMS, eu fico até constrangido. Mas é verdade. O WhatsApp. Sim, hoje. o WhatsApp. Sim. Veja, mas por que não se tinha? É muito engessado. É um olhar do que, não, isso não pode. É um olhar de, não, a LGPD não permite. Eu falei, mas como não? Como que eu vou privar o colega que às vezes já não quer ser comunicado, né? Ele não quer receber mensagem do conselho, mas é uma mensagem para ele. É orientação, está aqui na lei, orientação. Sim. Eu preciso chegar no colega. Então, assim, muito já se fez, porém, muito ainda tem que ser feito. Acompanhar todo esse processo digital que nós vivemos, e que as pessoas hoje querem de uma forma rápida, né? Eu ia dizer até mastigada, né? Mas assim, rápida. Ela quer a informação, ela quer ter o acesso. Né? É o imediatismo. Então, eu vejo que hoje esse sistema no Conselho, ele evoluiu muito, né? Em termos dos processos, de como chegar no colega, mas muito ainda tem que ser feito. O que eu vejo, a minha impressão do Conselho, e eu não estou dentro do Conselho, eu uso o Conselho como eu te falei, para mim ele me ajuda na orientação. É óbvio que às vezes a gente recebe um fiscal, por exemplo, que vem fiscalizar algumas coisas que ele também não é um médico de atuação, ele é um fiscal. E eu sou super aberto a conversar. Eu acho que o que me ajudou muito nesse processo de evolução
Eu acho que o que me fez crescer como gestor do meu hospital, como empreendedor, foi me relacionar, mesmo com o fiscal da vigilância sanitária. É muito engraçado, uma vez veio um fiscal da vigilância sanitária e eu tenho uma funcionária que é uma graça, está comigo há X anos lá, que quase 20 anos de clínica, enfim, ela está há 17 comigo. E a gente compra lá a bota que ela precisa usar, que é regulamentado pela vigilância. E ela veio o fiscal e estava sem a bota. Aí o fiscal veio, checou, ela começou a usar a bota. Eu falei, olha que ótimo, o fiscal fez o meu trabalho, me ajudou no processo. Então, assim, nessa minha evolução, eu vejo que é importante esse relacionamento com os fiscais, inclusive, às vezes, até contestar o fiscal. Não, mas por que você está questionando isso? Vamos de fato entender esse processo. Sim. Mas o que eu vejo, e é aquilo que a gente estava conversando no nosso aquecimento aqui antes, essa falha de comunicação com o público, falha de comunicação com o veterinário. E é algo que, por exemplo, eu mesmo fui fazer a votação, eu não sabia quem eram as chapas, não sabia quem eram quem estava se elegendo, não sabia. Eu entrei lá, falei, puta, não sei. Acabei conseguindo votar para não receber a multa, porque o meu objetivo maior não era ter uma conexão com o conselho, mas sim, então, vamos lá, vamos resolver isso aqui. E eu tenho certeza que grande parte do público dos médicos veterinários pensa assim também. E eu acho que faz parte de quem está à frente desse processo de comunicação começar a quebrar isso. Porque a gente quer o conselho do nosso lado. Sim. Eu quero que o conselho me defenda, mas lógico, né? E é algo que a gente sempre discute. Eu preciso também cumprir o meu papel profissional. O meu papel profissional qual que é? Entregar para a sociedade aquilo que eu acredito e aquilo que eu aprendi que faz parte da minha profissão. E muitas vezes aquele profissional não quer entregar. Ele também está fazendo o corpo mole dele, vamos chamar assim. Renato, eu vou te falar uma coisa. Eu comecei a minha vida dentro do conselho, não foi na janelinha. Foi bem assim, no subsolo. Né? Você começou de baixo mesmo. Como na universidade, né? Hoje eu coordeno o curso de Medicina Veterinária da Unimar, onde eu me formei no século passado, né, que a gente estava falando, sou da primeira turma. Na universidade, comecei como professor, depois tive a oportunidade de chegar a diretor do hospital e desde 2010, ou seja, há 13, 14 anos, coordenador, professor da pós-graduação. Ou seja, é um crescimento, certo? Sim, é uma evolução. No conselho, eu comecei como conselheiro suplente, na época que o suplente era suplente, porque hoje o suplente arregaça a manga também, amassa a bala. Tem que ir lá trabalhar. Depois, Dr. Mário Eduardo Pulga, fui conselheiro efetivo em 2 gestões, né? Onde você trabalha muitos processos éticos, basicamente assim, cada processo ético é um livro, você tem que estudar aquilo, você tem que ser muito justo. Fez com que eu fosse fazer direito, né? Fiz o curso de direito, para mim foi também um divisor de águas, até como professor, para a gente não exigir aquelas coisas às vezes idiota que a gente exige dos alunos, né? E depois a alegria de ter sido convidado pelo Dr. Odemilson para ser o vice-presidente. Eu nunca imaginei que ia ser professor. Eu nunca imaginei. Você não tinha esse sonho de carreira? Não, eu entrei para fazer veterinária, para trabalhar com equinos. E fui para a área de vigilância, para a área de medicina veterinária preventiva e caí na docência. Olha só. O dia que eu fui convidado para ser professor pelo então diretor, eu falei, mas o senhor tem certeza? Não, sim, ele era paraguaio. Não, sim, claro, não, Manhoso, isso é um investimento, não sei o quê, você... E aí fui. E veja, eu sou veterinário, a gente não tem curso de pedagogia, né? Você também é professor. Nem de psicologia, nem de Exato. nada. Mas eu estou dizendo isso, né, dessa construção, porque eu tenho condições de chegar hoje para você e dizer que nessas 4 últimas gestões, eu nunca vi uma gestão que saiu tanto da caixa como essa. Perfeito. Por que, Fábio, você está falando isso? Nós criamos um programa que se chama CRMV Escuta. Você falou. O conselho precisa escutar os colegas. Perfeito. Nós fomos em 21 cidades em quase 3 anos. Tivemos que parar por causa do processo eleitoral. Mas assim, começamos em Araras e terminamos... Fomos na sua, lá Jundiaí. Começamos em Araras e terminamos aqui em São Paulo. Né? Passamos por Marília, que é a minha cidade, Tupã, que é a minha cidade natal. Né? E aí, qual era o objetivo? Ouvir os colegas. Como a gente ouve assim, mas nunca o conselho fez isso. Nos primeiros CRMV Escuta, às vezes a gente ficava até um pouco constrangido, tinha poucos colegas, 10, 12. Para depois a gente ter casa cheia, não cabia mais.
Olha a cultura. Sim. Então, veja, o colega também... O quê? Não, conselho? Não. Mudou. Então, ouvir o colega, fazer um diagnóstico da região e poder aplicar um tratamento, muitas vezes. Sim. Descobrir que, às vezes, as dores são muito parecidas. Né? E que existe esse processo de evolução. Exato. Que precisa ter mudanças. Então, Constante, inclusive. essa questão de escutar, para nós, foi fundamental. E nós queremos dar continuidade a isso. Ouvir, por exemplo, as empresas. Sim. As empresas que, recebem o boleto, né? Mas por quê? Vamos conversar com as empresas, vamos conversar com as faculdades que estamos fazendo. Hoje, São Paulo tem 107 cursos de veterinária, 9 de zootecnia. Nós fomos em 52 cursos de veterinária. E fomos nos 9 cursos de zootecnia. Para ver o que está acontecendo. Fomos lá fazer o quê? Fiscalização? Não. Fomos lá ofertar o conselho. Usem o conselho. Nós temos aqui uma assessoria jurídica, assessoria técnica, as comissões. É uma forma de nós melhorarmos, inclusive, a qualidade ali do ensino. Sim, né? Sim. Projeto pedagógico. Então, essa comunicação, a gente está tentando quebrar essa muralha. Porém, a comunicação do conselho é péssima. A comunicação do conselho só falta pôr referência bibliográfica nos textos, quando a pessoa abre aqui. E assim, ninguém aguenta aquilo. Nós temos que mudar. Olha que papo gostoso, né? Hoje eu estou aprendendo com o Renato aqui, que ele é um professor aqui de mídia, né? E é o que nós estamos falando. As pessoas hoje querem leveza, as pessoas querem coisas mais assertivas, né? Não é só a questão de trazer atualidades, mas assim, como que eu vou trazer essa informação? Não é mais aquela roupagem que se tinha nem há 5 anos atrás. Não, e a tendência é mudar a cada 3. Cada 3 anos o método de comunicação, o método de aprendizado, inclusive, está cada vez E a gente que está na universidade, né, a gente tem que sempre estar muito antenado com isso. Focado nisso. Por quê? Porque às vezes o aluno... mas o que será que o professor quis dizer com aquilo? Imagina você falar para o aluno, olha, nós fomos demandados para... É mais ou menos isso. Né? Então, assim, a comunicação... O conselho, ao mesmo tempo que saiu da caixa, ele foi ao encontro dos colegas, mas nós precisamos mudar radicalmente a nossa forma de nos comunicarmos. Né? Seja no portal, seja no WhatsApp, né? Tirar aquela coisa mais arcaica de uma autarquia federal. Que às vezes ele usou uma fala aqui, cheiro de naftalina. Cheiro de naftalina. Sim. Meu filho perguntou para mim, o que é naftalina? Pois olha só que coisa. Mas é exatamente as tendências. Uma das palestras que eu fui naquele congresso que eu te falei que eu vim de fora era sobre a geração Z, né? A última geração que estão se discutindo agora. E a tendência dessa geração é criar uma gíria por semana. Na minha época de adolescente, você fazia uma gíria por ano, né? Hoje eles criam uma gíria por semana. Você chegar hoje para dar uma aula com pendrive, o aluno vai olhar, o que você vai falar e como que você vai falar. Trouxe um CD para você ouvir. Exatamente. Como que CD, né? Não existe isso. Então, o método de comunicação, e eu acho que isso eu acho que é uma virtude de quem quer estar próximo às pessoas e se comunicando bem, é entender a necessidade. E a forma da gente se comunicar também, né? É uma questão até de nós nos adequarmos, né? A quem vamos nos dirigir, como. Nós falamos não só aqui, mas a gente fala isso muito para os alunos, né? Desde a própria apresentação, às vezes eles não entendem muito, mas começa a ser construído isso no aluno, porque hoje as faculdades elas têm um olhar talvez somente técnico, bom, o que já é uma grande coisa, mas assim, precisa ter um olhar humanístico para o aluno. A gente tem que preparar o cidadão, a gente tem que preparar esse aluno como gestor, como empreendedor, como uma liderança, um tomador de atitudes, olhar para os lados. É isso que faz a diferença. As pessoas são contratadas hoje pelo currículo e são mandadas embora pela personalidade. Ou seja, você tem que preparar esse cara, você tem que preparar esse jovem para esse mercado, que é um mercado que às vezes ele é esmagador. A última atualização é que 60% das profissões que existem hoje vão deixar de existir em 2050.
Acho que nós não vamos mais estar aqui. Na verdade, eu acho que... mas o que eu... Não, peraí, acho que sim. Não, eu acho que... Provavelmente eu vou estar. Não, eu não também. Sei. Eu acho que sim. A gente vai ver isso. Você toma homeopatia? Não, homeopatia não. Mas, na verdade, eu não gosto de tomar nem dipirona, mas eu tento me cuidar. Mas o que eu entendi disso foi o seguinte. A própria medicina veterinária, ela vai continuar talvez sendo chamada de medicina veterinária, mas o perfil do profissional ele vai ter que ser totalmente diferente. Sim. O profissional ele vai ter que atuar para a sociedade de uma forma totalmente diferente. E uma das reflexões são, a sociedade espera de um profissional o valor que ele entrega para a sociedade. Sem dúvida. Então, assim, esses valores de construção profissional que a gente tem num processo de graduação, eles vêm mudando por uma demanda social. E essa demanda social que precisa ser integrada na universidade hoje. Então, quando eu dou aula para os meus alunos, e muitas vezes a gente vai falar sobre como você ser um empreendedor da sua carreira, como você vai se transformar num profissional de valor, muitas vezes eles não entendem o que é o valor. O valor para eles é financeiro. Sim. E, na verdade, o financeiro ele é uma consequência do valor social que você tem. E nessa transformação, e eu acho que é por isso que eu dou aula hoje, eu dou aula não pelo salário, claro, mas pelo processo de transformação humana, de qual valor que você vai colocar. E eu consigo colocar no meu aluno o meu valor. Então eu consigo transformar em parte aquela sociedade através dos meus alunos. Então o que eu vejo hoje nas universidades é que, e é uma coisa que eu discuto com o meu coordenador de curso, cara, a gente precisa colocar aqui disciplinas extras talvez, ou estágios extras que transformem essa pessoa aqui num profissional de valor para essa sociedade. Porque senão ele vai se formar, ele vai entrar numa sociedade ansioso, super preocupado e, na verdade, inseguro, porque ele não consegue dominar tecnicamente tudo que se tem hoje para a medicina veterinária. Tanto que o aluno, às vezes, ele entra no primeiro ano, ele já definiu o que ele vai querer ser. Perfeito. Né? E muitas vezes isso é por quê? Porque ele tem medo de ser outra coisa. Porque ele fala assim, não, eu já defini isso porque eu quero seguir isso aqui. É tanta coisa para saber que eu quero ir nesse caminho. 88 frentes. É muita frente. E quando o aluno chega para mim e fala isso, eu falo o seguinte... Cara, senta aqui. Eu, quando me formei, eu fazia iniciação científica com virologia de boi. Eu trabalhava com herpes vírus bovino, professor Alfieri lá de Londrina. Fui fazer mestrado, eu fui fazer o estágio depois com sequenciamento genético que não tem nada a ver com o que eu dou aula hoje. E você vê, hoje eu estou dando aula de cirurgia. A minha vida mudou, mas qual que era a função da faculdade na época? Me preparar para o mercado. E depois que eu tivesse o diploma, eu ia aprimorar aquilo com que eu queria trabalhar para poder trazer cada vez mais valor naquele segmento que eu queria desenvolver. É isso o raciocínio, Renato. É uma coisa que eu falo para você, né? O conselho, ele sempre foi muito cobrado, ainda é, pelos colegas, no sentido de que o conselho precisa estar mais atento aos cursos de veterinária, o conselho tem que fechar os cursos que não são bons. Olha, conselho, isso realmente o conselho não pode fazer, porque isso é uma prerrogativa legal do Ministério da Educação. Do MEC, né? né? Mas nós já estamos fazendo. Estamos buscando, por meio dessas visitas, que são visitas, eu vou chamar aqui de cortesia. Alguns não acreditavam que você veio aqui para oferecer ajuda. Sim, é isso. Nós queremos nos aproximar das faculdades. Criamos o Encontro de Coordenadores. Vamos agora para a 3ª edição, no dia 26 de abril. As duas últimas que ocorreram, mais de 60 coordenadores participando conosco, trabalhando. Não era coisa de palestra, de técnica, não, é essa questão. A questão humanística, o relacionamento, a metodologia de ensino, ouvir os coordenadores. Nenhum coordenador quer que seu curso seja visto como ruim. Lógico. Mas o coordenador é um para-raio, ele está ali no meio da mantenedora, do aluno, do professor, do funcionário, do residente, enfim. Criamos agora o sistema de certificação de cursos de medicina veterinária, estamos no 2º ciclo, e o projeto Melhor Escolha, que é aí que eu queria chegar nessa sua fala. Bacana. O projeto Melhor Escolha foi uma idealização nossa, no sentido de fazer com que o conselho conversasse com a sociedade. E aí veio o primeiro entrave com a comunicação. Falar com a sociedade. Que sociedade? Eu quero falar com aquele jovem que quer fazer veterinária. Eu quero mostrar para aquele jovem que na hora que ele escolher medicina veterinária, ele saiba o que é medicina veterinária e ele tenha parâmetros para escolher um bom curso de medicina veterinária, mesmo se esse primeiro parâmetro dele é uma necessidade financeira. Perfeito. Ele tem condições para isso. Agora, ele precisa ter essa orientação. Veja, nós fizemos uma pesquisa muito rápida. Vou colocar aqui, 20 pessoas, lá em Marília, agora, para a campanha, inclusive, e perguntava para essas pessoas,
Como é que você vê o médico veterinário? Sociedade. Ah, é um médico que leva o meu cachorro, ele faz cirurgia, dá o remédio. Tá. Zootecnia, ninguém soube. Ninguém sabe Nem que é sabe zootecnia. o que, que o zootecnista faz. Só um que respondeu, acho que zootecnia trabalha no zoológico. Veja que ele não errou tanto, mas ele pode trabalhar no zoológico, né? Sim. Mas o que eu quero dizer com isso? O jovem está nessa sociedade. Ele está aqui dentro. E ele vai fazer medicina veterinária, por quê? Porque ele acha que vai fazer clínica e cirurgia de cão e gato. E quando ele chega, ele não conhece as frentes da veterinária. Sequer sabe que veterinária é uma profissão da saúde, né? Quando ele chega na faculdade, que ele teria essa oportunidade que você está falando, de ter contato com não as 88 frentes, mas eu vou ser bem aqui enxuto, umas 25, nem grama tem na faculdade. Nem grama. E aí, aquele cara que entrou achando que era aquilo, só fez aquilo, vem para uma rodovia congestionada, num carro velho, sem ar-condicionado. Às vezes de ônibus também. Não, o que eu quero dizer assim, onde está uma coisa assim que não seja uma área importante. O que eu quero dizer é que nós temos áreas, Renato, que chega para nós no conselho pedindo indicação de veterinário. Hoje eu tenho alunos que quando vão para avicultura, para suinocultura, para piscicultura, eu tenho que antecipar a colação de grau. Por quê? Já saem empregados. Já está preparado. Nutrição animal. Olha, por que a gente não tem, por exemplo, você conhece cursos de especialização, residência em nutrição animal? Nós temos 2 só. Se você pegar a clínica de cirurgia de cães e gatos, então veja como a veterinária, muitas vezes, ela é diminuída pela própria veterinária. Sim. E aqueles que deveriam abrir o leque, não abrem, ficam fechados. Então, assim, é esse olhar para a medicina veterinária, no sentido de, quando esse jovem vem para a academia, o que você veio fazer veterinária? Porque eu gosto de animal. Ora, mas pelo amor de Deus, abre uma ONG e que você pode receber, inclusive, verbas públicas e ficar rico. Não precisa, você já pensou se todo mundo que gosta de animal vai fazer veterinária? É claro que é uma prerrogativa, sem dúvida nenhuma. Mas é o que nós estávamos falando aqui, né? Também a gente ouve, eu não quero mexer com gente. Quero trabalhar com bicho, né? Mas eu acho que essa orientação inicial, você estava falando assim, por que o jovem chega e entra e se inscreve numa universidade hoje? Eu acho que a medicina veterinária atrai muito o jovem, tem um dos cursos que mais cresce, né, em faculdade particular, porque é uma profissão que é considerada uma profissão bonita, porque você vai trabalhar com animais, né? Sim. Mas muitas vezes a pessoa não entende, de fato, o que ela vai poder exercer no futuro dela. E eu acho que ainda, principalmente em capitais, em grandes capitais como São Paulo, isso fica extremamente engessado. Parece que a gente está dentro de uma bolha social, né? E quando a gente vai um pouco para o interior, Mato Grosso, Goiás, enfim, você tem um país enorme que vive da terra, né? Vive da produção. A nossa profissão é uma profissão econômica. É fantástica. A veterinária ela pode te trazer resultados econômicos incríveis, né? Mas Então, você sabe o que acontece, né? Não sei se você já reparou. Quando você chega num bar, por exemplo, e está lá uma galera sentado, né? Você não conhece ninguém, fala, eu sou tal, eu fiz nutrição, que legal, eu sou educador físico, E você? Eu sou veterinário. Pô, veterinário! Todo mundo abre aquele sorrisão, né? Sim. A sociedade tem esse olhar carinhoso. Recebe bem o veterinário. Exato, Sim. Então, assim, realmente é uma profissão que é muito bem vista pela sociedade, pelo reflexo que tem hoje naquele animal onde nós temos famílias com mais animais do que filhos. Sim. Cenário. É a família multiespécie de hoje. É o cenário. Que inclusive foi foco de vários podcasts da gente falar sobre essa evolução da família multiespécie. Mas eu acho que esse é um pedacinho da medicina, né, veterinária. É um tiquinho, assim, eu acho que tem tanta coisa linda na medicina veterinária, área de pesquisa, reprodução. Eu conheço profissionais que foram trabalhar com reprodução. Nós temos profissionais veterinários na NASA. Na NASA, então. Nós temos veterinários no aeroporto de Cumbica, no Porto de Santos, fazendo trabalhos que vai desde a vigilância sanitária, defesa sanitária animal, não é? Então, assim, mas as pessoas não enxergam isso. Eu acho que, na verdade, até o próprio aluno não enxerga. Eu acho que quando o aluno ele ingressa na universidade... Mas a universidade também não mostra isso para ele. Porque a universidade não mostra. Nem com óculos. E é isso que a gente estava conversando sobre o conselho. Essa comunicação que o conselho tem que ter para poder mostrar para os potenciais veterinários futuros a grandiosidade da veterinária. Sim,
Mas aí, quando você fala, esse é o jovem que eu estava querendo dizer, de que nós temos que falar com a sociedade. Tem que atingir esse O jovem. conselho não pode ficar querendo falar só com o veterinário e com o zootecnista. O Sociedade. conselho tem que falar com a sociedade. Ele que vai dar um impulso para que a sociedade enxergue o veterinário e, consequentemente, a nossa valorização vai se transformar. Com certeza. Sabe aquela propaganda da Petrobras, quando vem o cara carregando petróleo e tal? Não, olha, o Brasil é movimentado pela Petrobras. Cara, tem que ter isso da veterinária, tem que mostrar lá o processo de uma construção. O conselho ele tem que investir nisso. Ele tem que olhar para frente. Mas é que nunca investiu, né? Então, eu acho que assim, um dos grandes... Até trazer você aqui hoje para conversar, eu acho que mostra essa trend, né? Essa tendência... Sim. De mudança, porque... Eu tenho essa vontade, sabe? Porque é o que nós estamos falando aqui, né? A gente, como eu te disse, a gente acompanha a construção. Não foi fácil. Não foi fácil chegar onde nós chegamos. Sim. Nós saímos de uma casa que chovia dentro. Nós saímos de uma casa na Rua São Samuel que se chegasse 2 tinham que sair. Não cabia. Né? E hoje tem um prédio. Hoje já nós próprio, temos o quê? Um prédio que foi primeiro alugado, depois sonhado para compra, foi comprado, depois reformado. Ficamos 3 anos lá, 3 andares, e está lá entregue. Mas não adianta também ter um prédio daquele maravilhoso se às vezes não se sabe atender o telefone, né? Então veja que tem que... Então o que eu quero dizer, assim, sim, eu tenho essa vontade de, primeiro, desburocratizar o conselho. Agilizar ações. Isso que eu ia te perguntar. Como que funciona é um cartório. A estrutura? Não, porque quando a gente fala, por exemplo, de uma empresa, vamos falar de uma empresa de grande porte. Você tem um CEO, você tem os vice-presidentes, você tem os diretores, você tem os gerentes, você tem os coordenadores e você acaba tendo uma organização dessa empresa. E normalmente, por exemplo, quando o CEO assume... o mercado ele olha para o CEO tem que representar toda a empresa, né? Ele tem que entender de toda a empresa. Não necessariamente ele tem que ser técnico em tudo, mas ele tem que saber a linguagem e muitas vezes tem que falar, olha, esse assunto quem vai responder é o diretor tal. Isso. Quando eu tenho uma empresa de pequeno porte como a minha, por exemplo, a gente tem uma estrutura também de construção para que a gente consiga desenvolver e desempenhar, por exemplo, treinamento de equipe, evolução de quem está debaixo, desde que seja do pessoal da limpeza, o atendimento do telefone, quem faz o atendimento, quem conversa com o cliente, como que a gente atende o cliente, se a gente tem ali uma pesquisa de satisfação. Sim. Então, o conselho, muitas vezes a gente entende que assim, existe uma presidência engessada e, para mim, pelo menos, não existe uma leitura interna do conselho. Tem o setor de processo ético, porque hoje deve estar crescendo horrores, né? Sim. Porque da forma como eu vejo os veterinários às vezes trabalhando, os processos éticos devem estar assim... E a sociedade cada vez mais ciente dos seus direitos. Sim, cada vez mais judicializada. Tem gente que pergunta para mim, pô, doutor, por que eu tenho que assinar tantos contratos aqui para fazer a cirurgia do meu cachorro? Por mais que hoje a gente já mande o contrato de forma digital, a pessoa tem 24 horas para ler o contrato, ela assina digitalmente e manda, mas assim, a gente percebe que a medicina veterinária foi judicializada, inclusive te fez fazer um curso de direito. Né? Então você buscou esse aprofundamento da lei para poder trazer para a sua carreira como médico veterinário essa clareza. Né? E o direito ele traz isso, ele te traz informação para você trilhar um caminho dentro da lei. Mas eu vejo que assim, o conselho ele não deixa claro quais são as funções, como que as coisas funcionam lá dentro. E você falou assim, mas... tem que aprender a atender o telefone. Quem que é responsável? Vocês têm sistema de treinamento? Tem consultoria que entra para fazer esse tipo de gestão? É terceirizado, não é terceirizado? Como que... Olha, nós falamos aqui, né, sobre a formação humanística dos alunos, né? Sim. Então, o treinamento de quando uma pessoa chega ao conselho, né, que tem lá uma psicóloga organizacional, não é simplesmente mostrar os setores do conselho ou deixar o telefone dela à disposição. É esse olhar, é mostrar para a pessoa, desde aquela que entrou na função do café, da limpeza, da segurança, ao que entrou para fazer um procedimento de gerenciamento, que ele pertence àquele grupo, que ele faz parte dessa membrana, que ele faz parte do sistema. Precisa trazer esse conceito para dentro do conselho. Você falou, é engessado. Então nós temos lá a diretoria, que é o presidente, o vice,
Às vezes o vice não falaria nada. E aqui eu tenho que dizer, o Odemilson é uma pessoa que me dá muita autonomia, né, para as minhas falas, como presidente da comissão de educação. Às vezes ele fica bravo comigo, também puxa a orelha, mas por que você fez isso? Por que você falou isso? Eu falo, olha, às vezes não concordo. São discussões saudáveis, inclusive. Sim, muito, muito. Lógico. Temos lá o tesoureiro, temos o secretário-geral. E agora que começou, e aí eu acho que foi uma boa sacada do Odemilson, né, criando a figura dos diretores. Porque nós tínhamos numa linha, vamos dizer assim, numa questão linear, os coordenadores de setores. Então, sim, coordenador da comunicação, coordenador do ético. Aí depois tinha o chefe. Chefe, parece coisa de índio, né? Chefe, não sei do quê. Mas quando, na verdade, o cronograma do conselho, assim, ele vem, o organograma, né? Sim. Ele vem se reestruturando aos poucos. Então, a criação dos diretores, para que as pessoas também, os próprios funcionários, saibam onde chegar. E isso está acontecendo. Inclusive pelo aumento da população de veterinário, sim, o conselho tem que engordar também, não tem? Aquele predinho lá vai ficar pequeno. Na verdade, assim, ele ainda tem espaço para crescer, viu? Mas assim, nós temos que capacitar, nós temos que fazer essa capacitação de todos os funcionários, nós temos que fazer a capacitação, por exemplo, dos fiscais. Você disse aí, olha, o fiscal, tal, hoje ele é veterinário. Tá. Por que nós trouxemos a figura do veterinário para ser o fiscal? Justamente para ter uma fala igualitária. Sim. Agora, você disse muito bem, às vezes esse fiscal, ele passa num concurso público, e o colega que passou nesse concurso, ele não tem uma vivência hospitalar. Perfeito. E aí ele pega lá uma resolução e ele é treinado assim, tem que seguir a resolução. Ora, espera um pouquinho, né? Eu aprendi uma coisa no direito. Nós temos que interpretar a resolução. Com certeza. Nós temos que interpretar a lei. Nós temos que ter bom senso. Então, assim, fazer o treinamento dos fiscais em termos de fazer a fiscalização, como preencher, não sei o quê, é uma coisa. Mas nós temos que também trabalhar a questão humanística com esse fiscal. Porque a primeira impressão é que fica. Você falou lá da sua clínica, que você tem desde a recepção até um procedimento cirúrgico, ortopédico, neurológico, enfim. Se aquela sua colega que está lá na entrada fizer um acolhimento meia boca, acabou. Né? Então, assim, esse trabalho junto com os colaboradores, junto com os fiscais, eu vejo isso como prioridade, né? Não é passar a mão na cabeça, mas assim, é mostrar para eles a importância, como chegar ao médico veterinário. Vou dar um exemplo para você. Eu fui fiscalizado. Vamos dar um exemplo meu. Olha que legal. Então, a fiscal vai lá na universidade, no hospital. Eu falo, mas aqui é um local de internação. Eu falo, não é internação. Aqui nós temos algumas baias, né? Então, às vezes, temos que fazer algumas atividades. O proprietário, ele sai, porque ele tem que almoçar, ele deixa o cachorro. Mas nós não fazemos essa internação que a senhora está achando. Não, aqui é internação. Tem que colocar uma cuba de higienização. Eu falei, mas para que essa cuba? Não, porque esse animal vai ficar aqui, ele pode se sujar e tal. Eu falei, não, tá, tem nexo, mas eu não faço isso. Não, porque está caracterizado que faz. Eu falei, tá bom, eu vou colocar a cuba. Tá, essa foi a primeira. Logo em seguida me liga uma colega, Marília também. Poxa, a fiscal veio aqui, Fábio, e pediu que eu tinha que quebrar a parede, que não sei o que e tal. Eu entendi por quê. Ela entendeu a necessidade. Sim. Só que ela estava terminando a construção da clínica dela. Então, veja, ela iria ter um custo de arrebentar tudo aquilo numa casa que não é dela, sendo que a clínica estava prestes a ser inaugurada. É justo isso? Sim. Meu Deus. Mas você sabe que eu tive uma experiência em 2005. Aí vem, vamos lá. 2004, 2005. Eu fui fazer um estágio na Universidade Autônoma de Barcelona, em 2005, e eu montei meu consultório em 2004. E quando eu montei o consultório, eu fui lá no conselho, na regulamentação, e tinha lá como devia ser a mesa de atendimento do médico veterinário. De inox, com a calha, com o baldinho, tal, aquele negócio para escorrer dos livros. Beleza. Aí comprei a mesa, tinha 2, 3 empresas que vendiam a mesa, uma mesa cara, que é uma mesa de inox. Eu estava começando. Fui para Barcelona fazer meu estágio, cheguei lá no consultório do ortopedista. O consultório do ortopedista tinha uma poltrona, e era uma mesa de fórmica mais ou menos a 40 centímetros do chão, com uma borracha em cima, que ele precisava fazer uma avaliação ortopédica do paciente.
Aí eu entrei no consultório do ortopedista e falei assim, mas cara, que consultório diferente, por que ele fez assim, né? E fui conversar com ele, falei, mas não tem que ter uma mesa e tal? Não, aqui a gente precisa, esse consultório ele é para avaliar o paciente ortopédico, então ele tem essa estrutura para deixar o paciente confortável, para que eu consiga fazer uma avaliação ortopédica adequada. Aí quando eu voltei para o Brasil, eu comecei a fazer pós em ortopedia e tal, e hoje eu não consigo avaliar o meu paciente em cima daquela mesa. Vai ser difícil. Né? Por quê? Na hora que eu ponho o paciente em cima da mesa, eu estou falando a minha dor, né, no meu processo. O paciente tremia, ficava rígido, então você não consegue fazer uma avaliação ortopédica. Aí eu falei, olha, no meu consultório, no meu atendimento, eu não ponho o paciente em cima da mesa, eu atendo no chão, muitas vezes sentado e tal. Só que se você for seguir ao pé da letra, aquilo que está escrito no conselho, se eu tenho um consultório, eu tenho que ter uma mesa. E essas mudanças, essas necessidades, muitas vezes não chegam no conselho. Olha, por que tem que ter uma mesa de inox com... Ah, porque o cachorro vem às vezes sujo, ou urina em cima e precisa ter um escoamento. E essas pequenas mudanças, esses entendimentos da necessidade do profissional no decorrer da evolução da carreira, que a gente está evoluindo, a gente está mudando. Hoje a gente tem ressonância magnética. Com certeza o conselho não tem uma regulamentação para ressonância magnética na medicina veterinária, mas vai ter que ter. Porque daqui a pouco a gente tem 5 em São Paulo, daqui a pouco a gente vai ter 20. Sim. Então, assim, vai ter que ter uma regulamentação, vão ter que se fazer núcleos de estudo sobre isso. Mais um exemplo que eu vou te dar agora. A gente está montando o nosso centro oncológico aqui no hospital. E a gente está comprando fluxo laminar para poder manipular quimioterápico e tal. Perfeito. E eu fui no conselho para ver o que tinha. Conversei com uma das professoras, a Aline Zopa, que foi inclusive no conselho para poder discutir isso. Ela falou, ainda não está regulamentado. A gente está estudando para regulamentar, para criar as normas. Então, olha que legal. Participar do processo de construção das normas é muito bacana. É uma função, inclusive, de eu que estou desse lado, estou trabalhando com a sociedade. Então, nesse momento de ouvir o médico veterinário, muitas vezes a gente, como empreendedor, como veterinário, a gente não tem um caminho dentro do conselho. Por isso que eu estava te perguntando do organograma. Quando a gente quer dar um conselho para o conselho, de como que o veterinário tem que trabalhar, qual o caminho que a gente tem que ter e como que a gente vai fazer essa... Vai ser por escrito, vai ser por WhatsApp, vai ser pelo aplicativo do conselho? Eu queria dizer para você que vai ser... Nós queremos receber você lá no conselho. Nós queremos receber você, queremos ouvi-lo. Né? Hoje, claro, nós temos os mecanismos ortodoxos, os mecanismos convencionais, né? Sim. Ouvidoria, e-mail, mas assim... O colega tem que ir lá ao conselho. O presidente recebe o colega. O secretário recebe o colega. O vice-presidente recebe o colega. Então, assim, eu recebo no meu WhatsApp, antes era só os meus alunos que tinham. Sim. Seus alunos têm o seu WhatsApp todos, né? Imagina. E assim, agora todos os veterinários, Fábio, o que é, não sei o que. Então, assim... Não, agora eu tenho o seu WhatsApp, você está lascado. Não, o que eu quero dizer é assim, poxa... Ouvir o colega, a riqueza, é o que você está dizendo, e a expertise de uma questão. Então, quando a gente fala que tem que ter a mesa de inox e tal, perfeito. Mas veja, eu preciso respeitar a particularidade daquele colega que tem uma ação específica para atuar, por exemplo, num outro artefato no chão. Então, assim, não é que tem que ser o proibido. É muito fácil proibir. Então, quando você escreve um negócio como uma resolução que fica muito engessada. Então, esse olhar do fiscal que seja um olhar de bom senso. Porque nós estamos falando aqui, Renato, do bom médico veterinário. Sim, existe os dois lados da moeda. Exato. Né? Nós estamos falando aqui do empreendedor, do gestor, mas nós temos colegas que... E aí eu não digo que não foi nem a questão da oportunidade, mas que podem, de alguma forma, diminuir, né, até a nossa dignidade. Eu digo que a dignidade da profissão não pode ser colocada somente na mão de um conselho, de uma associação de classe. Quando um colega comete um fato... Vamos falar delito. Tá bom, obrigado. Um delito, né? Uma coisa falha, ele atinge a todos nós, né? Sim. Então, assim, esse olhar, essa receptividade, vem para cá. Eu nunca imaginei, Renato, que eu iria receber no conselho ouvidoria de alunos. Desculpa eu voltar de novo nesse assunto, Sim. né? É que você está falando de como chegar. E esse trabalho que a gente fez nas faculdades e tal, olha, receber ouvidoria de aluno? Nunca.
E foi bom. Foi ótimo. E outra, teve a resposta. Ah, não, mas é aluno. Eu falei, não tem problema. Esse menino aqui, que ele acreditou no conselho. Ele tem que ter uma resposta, tem que ter uma ação. Então, e você acha que o conselho perdeu um pouco dessa credibilidade? Não, eu não digo credibilidade, né? Eu não digo credibilidade, mas o distanciamento com relação às faculdades foi imenso. Agora a gente está assim, muito próximo. Está voltando. Está muito gostoso conversar com as faculdades, né? Com os colegas, era distante. Hoje está muito próximo, eu vejo pela busca, pela procura, pelas ligações, mesmo quando não atende. Mas assim, eu vejo assim que as pessoas buscam mais o conselho. Sim. Então, arrumar a casa, né, não vai ser em uma gestão. Mas essa gestão aqui, que é presidida pelo Demilson, que eu tenho a honra de ser o vice, eu tenho certeza, o salto foi imenso. Né? É mais ou menos como se ele tivesse asfaltado uma rodovia e agora ficou para mim tirar os pedágios. Sim, na verdade eu acho que nem tirar os pedágios, duplicar, você vai dobrar as pistas. E na verdade toda evolução ela é passo a passo. Não existe uma evolução que você sai numa estrada de terra e vai para uma avenida, numa rodovia. Mas assim, desculpa voltar aqui, né? Olha que maravilhoso isso. Quando um aluno manda uma ouvidoria preocupado com a qualidade de ensino da instituição dele e ele pedindo como se fosse socorro. Porque eu interpretei essa ouvidoria e eu disse, ele está pedindo socorro. E o que nós vamos fazer? Vamos chamar o coordenador. Chamamos o coordenador e sabe o que nós fizemos? Veja, nós não temos gerência sobre o ensino. Sim. Mas nós demos munição para que o coordenador chegasse na mantenedora. Entendeu? Ou seja... Você dá o caminho. Coordenador, como eu te disse, nenhum coordenador quer que seu curso seja visto como ruim. Lógico. Mas chega lá, olha aqui, que vergonha. Olha onde os alunos estão vindo. Né? Residentes mandando ouvidoria para o conselho. E nós fomos lá. A hora que chegou o carro, o menino, esse não foi anônimo, né? E eu fiz contato com ele. E nós fomos lá. Mas para conversar. Lógico, para tentar melhorar, né? Para tentar melhorar. Lógico, então, lógico. Quem sabe chegamos nisso num todo? Quantos responsáveis técnicos hoje sofrem, às vezes, dentro do seu trabalho, sendo muitas vezes cortado, né, pela pessoa que o emprega? O veterinário que trabalha nas prefeituras, por exemplo, como sofre cargos políticos, né? É todo mundo cobrando, vereador, prefeito, delegado, quero isso, quero aquilo. Ele foi contratado por uma coisa e tem que resolver tudo. Sim. E ganha, às vezes, um salário miserável. E na verdade, às vezes ele não tem nem a orientação de como começar a fazer aquilo. Exato, né? Então eu acho que as ferramentas, eu acho que são falhas hoje, que precisam ser melhoradas, estão relacionadas à comunicação do conselho, que eu acho que é o que você falou que hoje é a grande falha que você percebe. Desde quando lançamos a nossa chapa, Sim. Eu sempre disse isso. A comunicação do conselho é arcaica. Eu não falo as pessoas, né? Mas a forma, o formato, olha, é insuportável. Sim. Mas eu vejo como uma crítica até ao meu negócio. Sim, tá? Pensando mas eu fico muito à vontade para dizer isso. Sim, mas eu acho que essa crítica ela é construtiva. Sim, claro. Pensando no meu hospital hoje, uma das principais conversas que eu tenho com a minha gerência, com meu sistema de gestão, precisamos melhorar a nossa comunicação entre veterinários, entre tutores. Então, assim, problemas de comunicação eu acho que é uma ordem. Causa guerra. Não, e eu acho que Destrói casamentos. Tudo, né? Se você for pensar. Só que hoje a gente tem tantos canais de comunicação que muitas vezes a gente até fica perdido. Você fala assim, mas qual canal que eu vou seguir? Sim. Como que eu vou me comunicar? Por qual caminho que eu vou seguir? E um dos grandes desafios é esse. Qual linguagem que eu vou usar? Qual a formalidade que eu tenho que ter nesse assunto? Eu lembro uma vez que eu estava tendo uma aula sobre comunicação através do e-mail. Isso eu estava na graduação. Foi quando começou o e-mail. E a pessoa que estava dando a palestra, ela falava assim, quando você for escrever uma palavra, você não pode colocá-la em letra maiúscula, porque isso pode se transformar agressivo. Um grito. Né? Um grito. Então, e a gente não sabia disso, porque era um jeito de você se comunicar que não existia ainda. Então, o que eu vejo, assim, existem novas formas de comunicação. Sim. O conselho precisa entrar de alguma forma nessas novas formas de comunicação. E tudo isso precisa ser feito de uma forma orgânica em relação a esse público que vem se desenvolvendo. Né? Então é o que você falou, vamos fazer um podcast lá no conselho. O conselho precisa ter um canal de comunicação. E eu sou
sou uma pessoa antiquada, né? Então eu gosto de ouvir Voz do Você Brasil. é antiquado. Eu sou antiquado, é. Eu gosto de ouvir É Voz do Jurássico, Brasil. Você já então. ouviu Voz do Brasil? Já. Eu adoro. Então eu vou ouvir Voz do Brasil e tem o canal Justiça, o canal Senado, Câmara. E eu acho legal porque, pô, você tá lá, você tá ouvindo sobre as informações. E dirigindo. E dirigindo, E no horário de dirigir. Então, eu acho que assim, o conselho ele precisa ter canais de comunicação. Sim. E propagandas, inclusive, para divulgar o seu trabalho, para divulgar o seu exercício, que a gente não veja. Por que o veterinário acha que o conselho se limita à fiscalização? Porque a gente só vê o fiscal. Né? O fiscal que aparece para mim. Não é o conselho todo que está aparecendo para mim. Quem que aparece para mim? O fiscal. E como que o fiscal aparece para mim? Cobrando e fiscalizando. Você fez isso aqui errado, isso aqui precisa mudar, isso aqui precisa fazer isso. E muitas vezes o fiscal ele já chega de uma forma até agressiva, porque o dono da clínica, quando recebe o fiscal, ele não recebe o fiscal sorrindo. Pô, meu amigo, vem cá, vamos dar uma olhada. Ele já olha o fiscal e fala assim, puta, você de novo aqui. O que você veio fazer aqui? Aí o fiscal já fecha a cara, já fica bravo, o cara tá bravo. Ou seja, se torna uma conexão ruim. Negativa, sim. Então, essa conexão que precisa ser transformada. E eu, assim, parte, inclusive, da minha proposta de podcast é ajudar a evolução da profissional e trazer valor para o nosso profissional. E me coloco, claro, à disposição sempre. Isso eu acho que vamos cobrar você. Posso ser cobrado, porque o meu grande objetivo é mostrar para o novo profissional como os velhos profissionais querem valorizar essa profissão. Sim, tudo tem uma história, né, Sim. Renato? E dentro disso, né, das nossas propostas aí, da nossa chapa, e falando de comunicação, quando a gente falou do CRMV Escuta, a ouvidoria, que hoje já tem um outro formato, né? Eu tenho a ideia, né, e quero criar o gabinete online. Eu vejo na minha cidade, lá em Marília, os vereadores, alguns, né, 2 especificamente, fazem um trabalho de gestão itinerante. Eles vão aos bairros, ouvir os seus eleitores, né, saber Legal. como é que está. Eu não tenho condições de fazer isso como presidente do conselho, mas o gabinete online eu consigo. Eu consigo, né, definir, eu consigo fazer a cultura do gabinete online e de ouvir os colegas de determinadas regiões, as demandas, né, e é uma forma de aproximação, né, nós não temos isso. E quero criar também essa comissão, já é certa, é a comissão CRMV-SP Jovem. O que é essa comissão? Eu quero trazer o recém-formado para dentro do conselho. Vamos acolher, tudo é muito bonito e tal, mas eu quero trazer o recém-formado com esse olhar dessa geração. Eu quero trazer o recém-formado para que ele seja um meu elo com as faculdades na criação do embaixador acadêmico. Então eu tenho o embaixador acadêmico, Sim. eu tenho aqui a comissão jovem, que faz o elo de levar ao conselho a instituição, para que esse aluno também comece a ter a cultura e um olhar positivo para o seu conselho de classe e nos ajude nessa construção. Então, assim, na verdade nós temos várias propostas, né, da nossa equipe, da nossa chapa, mas esse olhar, né, no sentido de vamos trazer o debate. Nós estávamos falando aqui no início também, né, sobre a questão da saúde mental. E nós já temos, né, nós já aplicamos nessa gestão o nosso grupo que está trabalhando isso desde agora de janeiro aqui na capital. Na verdade não conseguimos colocar todos aqueles que queriam, né, mas queremos levar para o interior. Então, assim, é um olhar, sim, é um olhar, vamos dizer assim, geral, né, para a questão do colega. Então, eu penso que a gente precisa mesmo trazer o colega. Mas, colega, venha conosco, venha participar do processo, faça sim sua crítica, e as críticas ao conselho, não, as críticas aos gestores do conselho. E eu acho que deixar claro que existe um processo de construção dentro do conselho. Mas assim, de não participar do processo, né? Olha, nós somos em poucos, Renato. São Paulo tem 55 mil médicos veterinários atuantes, 1.500 zootecnistas, 27 mil empresas cadastradas, Nossa. 107 faculdades de veterinária e 9 de zootecnia, para 16 membros. São só 16 membros. Somos 4 diretores, 6 conselheiros efetivos e 6 conselheiros suplentes. E existe algum plano de crescimento disso? Para poder... A lei não, a lei estabelece isso. Então veja aqui, nós somos 16 para 70 mil, vamos pensar assim. É muita coisa. E às vezes lá num estado menor, que tem 200 veterinários, tem 16.
Então, é muita coisa. Então, nós criamos as comissões que nos assessoram, né? Nós não dominamos todos os assuntos da veterinária. E nem dá para dominar. E aí temos as comissões que assessoram a diretoria em todos esses processos mais especializados, né? Mas mesmo assim, nós precisamos de gente que queira trabalhar. Nós precisamos de colegas que arregassem a manga, pisem no barro e não queira sair só na foto. Então tem gente que só quer sair na foto, quer ir lá tomar café. Não, nós queremos que você vá, tome café, saia na foto, mas nos ajudem. Nos ajudem. Quando uma pessoa leva uma sugestão, leva um problema, leve nesse sentido da construção. Então, as pessoas precisam olhar o seu conselho de classe de uma forma diferenciada. É um trabalho de duas mãos. Então, assim, não atacar, mas conhecer. Eu vejo e fico muito triste quando alguém diz, né, o conselho não faz nada. Olha, me desculpa, a gente faz muito, né? Eu tenho meu trabalho. Então, quando eu saio aqui para o conselho, eu venho de uma forma voluntária. Nós não temos salário no conselho. Sim, sim. Né? E quando volto para Marília, aqueles dias que eu não estive lá, as coisas estão lá, eu tenho que correr. Então, assim, nos ajudem, participe conosco. Sim, claro, faça suas críticas, né? Mas faça nos canais corretos também. Não adianta ficar falando besteira nas redes sociais. Não, eu acho importante, inclusive, ajudar a entender a abertura que o conselho dá nesse processo de construção. Eu acho que aberto. Isso, nós queremos ouvi-los. Mas é exatamente isso que eu te falei. A imagem, muitas vezes, que o médico veterinário tem, eu sei, é uma imagem bloqueada por aquilo que simplesmente vem nós temos como uma que cobrança. desconstruir. Né, essa muralha isso. que ficou, aquela imagem feia, mas ao mesmo tempo, e olha que eu não sou tão feio assim. Mas, então, assim, poxa, não é possível. Mas ao mesmo tempo que tem que desconstruir dessa forma como você falou, é importante mostrar que existe uma construção coerente Sem dúvida. E com critérios Sem e dúvida. que precisam de apoio de pessoas que querem construir o profissional. Então, eu ouço muitos alunos meus, às vezes eu dou aula de cirurgia, então eu estou dando aula de técnica cirúrgica, eu dou aula sobre paramentação. Aí eu falo para os meus alunos, quando vocês estão fazendo estágio na clínica, não critiquem, não vão de ferro e fogo, porque não é assim que acontece 100%. Exato. Então vocês vão ser capazes, depois de sair, de mudar isso na vida de vocês e escolher a forma como vocês querem trabalhar. Se vocês fizerem estágio num lugar que não é tão bacana ou que não representa isso que eu estou falando para vocês, entendam que não está certo e que vocês vão aos poucos mostrando como um exemplo que vocês podem construir uma medicina veterinária melhor. Então, nesse processo de trazer o veterinário para dentro do conselho e dar esse espaço, talvez através de comunicação com rede social, que eu acho que tem que ter, podcasts, enfim, talvez eventos. O TikTok, né? TikTok, tem pessoas que ficam falando. O negócio de uma live de 24 horas aí. 24 eu quero ver você suando nessa live, porque, olha, é importante. Esses dias meu filho recebeu uma propaganda, eu tenho um filho de 14 anos, recebeu uma propaganda no Nubank, né? E uma propaganda bacana do Nubank no celular dele. Ele veio mostrar para nós, os pais, tá? Olha que legal essa propaganda no Nubank. Eu falei, cara, o Bradesco nunca ia fazer uma propaganda que aparecesse no TikTok de uma criança de 14 anos. Só que o Nubank está pensando, olha só, 10, 15, 20 anos para frente. Então, o que vai acontecer com o Nubank? Quando meu filho quiser abrir uma conta corrente, ele não vai falar, pai, quero abrir no Bradesco. É verdade. Ele vai falar, eu quero abrir no Nubank. Isso é natural para mim. Então, quando a gente começa a conectar um órgão de classe, uma profissão, com uma família multiespécie, com uma carne de boa qualidade, com uma produção, um sistema de produção de alimentos de origem animal, de produção de ovos de boa qualidade, tudo que você está comendo na sua mesa, toda a proteína de origem animal que chega para você, passou na mão de um médico veterinário. Olha que beleza, olha a importância desse profissional. Mas isso tem que ser colocado, é o que você falou lá no começo da escada. Exato. Não do profissional que já se formou, que precisa receber o boleto, pagar o conselho e receber uma fiscalização. Você sabe, eu tive uma experiência, né? Até agora, por causa do processo eleitoral, eu conheci alguns jovens e vi lá uma postagem, o nome dele é o Rafael. Se você estiver atendendo, nos vendo aqui, eu até vou falar para ele. E o Rafael, ele colocou assim, olha, ele fez aquela brincadeira, recebi aqui o boleto, como é que eu faço para pagar esse negócio se eu ainda não comecei a trabalhar? Quer dizer, se eu não pagar, eu não trabalho, né? Sim. E se eu pagar, eu não como, alguma coisa assim. Mas não tive dúvida, eu liguei para ele e falei, eu quero falar com você. Por quê?
porque ele, daquela forma sátira dele, ele quis mostrar, ele deu um recado, a dor dele. Então vamos conversar? Não, mas o conselho deveria dar um desconto na primeira anuidade. Já dá. A primeira anuidade, a pessoa paga só 50% da anuidade. Vai ter que baixar isso aí para 20%. Não, sim, mas veja, o que eu estou querendo dizer é que as pessoas não sabem, né? Sim, então, isso já é feito. Mas, sim, acolher essa moçada. Olha, vem aqui, vem conhecer o conselho. E eles foram. Mostrei para eles cada andar do conselho, como que era. Nossa, a gente não imaginava que era isso. Então, é por isso que vocês têm que estar conosco. Tem que nos ajudar. Eu gosto muito de pedir ajuda. E é isso. Uma coisa que a minha percepção depois de 20 anos de profissão, e claro, isso foi mudando, foi uma construção que eu fiz e, como eu te falei, já passei pelo conselho em situações super agradáveis e super desagradáveis. E o que eu vejo hoje é a importância de ter um conselho sólido, um conselho aberto, um conselho claro, porque isso, esse órgão que você falou que é do governo, né, é um órgão governamental, ele tem como função criar padrões da nossa profissão. Exato. Né? Então, se a gente... a regulamentação. É a regulamentação. Então, se a gente tem uma profissão que não tem uma padronização... Imagina se nós não tivéssemos isso, como seria? Não, seria uma anarquia. Não é? Então, nada cresce em cima de anarquia e nada se desenvolve e nada evolui em cima de anarquia. Porque para você ter um processo de evolução... As questões de publicidade que a gente vê sobre a profissão é assustador. O colega coloca... às vezes a consulta como brinde. Gente, olha, isso é um crime. Sim. E isso tem que ser claro. Sim. Inclusive, ser claro, mas de uma forma talvez mais leve. Né? Então, por exemplo, a gente conversar ou fazer mais podcast, ou fazer mais canais de comunicação trazendo informação. Sim. E, bom, professor, a gente tinha 1 hora de bate-papo. Você tem mais algum assunto aí que você... Não, eu quero dizer, bom, eu vou falar... que você está aprovado como aluno de veterinária. Você trouxe um bom debate, ele trouxe temas importantes. E olha, geralmente a gente participa, né, desse sistema de podcast e nem todos são veterinários, né, e eu fico muito feliz e muito orgulhoso de ver hoje aqui o alto nível e dessa forma leve que a gente traz, né, e que você conduziu aqui. Para mim foi uma aula, né? Foi uma aula aqui de fala com os colegas. E estamos agora aí nesse processo eleitoral. Estou licenciado do conselho, eu não precisava, mas fiz questão, não seria correto, né, eu continuar vice-presidente, ainda mais tendo 4 chapas disputando. E para mim, ter nessa eleição foi um grande diferencial. As 4 chapas que participaram do primeiro turno mostrou para mim que nós atingimos o objetivo de pulverizar o conselho. Os colegas disseram, eu quero participar. É muito triste quando você tem uma chapa. Sim. Então veja essa pulverização. Eu vejo isso como uma forma muito positiva. Agora estamos no segundo turno, a eleição agora dia 10 de abril, quarta-feira, online, das 7 da manhã às 19 horas. Pelo amor de Deus, tentem votar. Não foi fácil, fiquei trabalhando como sistema, como que é? O saque, né? Bom, uma dica minha é quem for votar, usa o Google Chrome, olha porque lá. as outras plataformas de navegação, para mim, não funcionaram. Não é culpa do conselho isso, então eu já vou aproveitar aqui, né? A empresa ela é licitada, como tudo no conselho, mas nós temos que cobrar a empresa, não tem isso, né? Se ela ganhou a licitação, ela argumentou que tinha capacidades para isso. Então nós estamos em cima também disso, em termos das 2 chapas concorrentes, mas quero aqui, de uma forma sem vaidade alguma, mas pedir o seu voto, pedir o seu apoio, o seu também, né? Para que eu vou você... pensar, viu? Pense, analise as 2 chapas, analise os componentes da chapa, Sim. o que já fizeram, quem são as pessoas, quais são as propostas, né? Porque muito ainda tem que ser feito. Então, nós estamos aqui não com interesse, mas com ideal, né? Estamos aqui para trabalhar pela profissão, pela zootecnia, pela medicina veterinária e resgatar
a credibilidade, como você também citou aqui, mas a dignidade da nossa profissão. Não brinquem com a medicina veterinária, não brinquem com a zootecnia. Elas são muito caras para o Brasil. Nós somos os profissionais que melhor representam a saúde única. Nós somos os profissionais que, pela saúde dos animais, fazemos a saúde das pessoas, a saúde ambiental, e somos os profissionais que ainda mantêm o PIB desse país, por menor que seja, ainda em ascensão. Pasteur disse, o médico cuida do homem, o veterinário cuida da humanidade. Então, eu quero só agradecer, viu, Renato, a oportunidade de estar aqui com você, agradecer que o pessoal da Coca-Cola, do amendoim, mas olha, parabéns pelo que eu tive a oportunidade de ver aqui hoje, né, na nossa conversa, da boa medicina veterinária que você prega. Assista o nosso Vetincast toda segunda-feira. Muito bom. A gente transmite. E fica aqui um convite para que você esteja conosco aí um dia na Universidade de Marília e também nos ajude aí no conselho. Muito obrigado. Com certeza, vamos construir uma medicina veterinária cada vez melhor. Muito obrigado. Prazer te ter aqui. Pessoal, esse foi o nosso Vetincast de hoje, mostrando um pouco dessa parte do conselho e como que o conselho vem se desenvolvendo. E é isso, você médico veterinário tem uma responsabilidade grande também com o nosso órgão de classe e não deixe essa oportunidade passar, entre sempre em contato com o conselho, tire suas dúvidas, participe do nosso CRMV aqui de São Paulo. Um grande abraço e até o próximo Vetincast. Não perca, hein?